Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país. O Palmeiras volta a ser o líder do Brasileirão. Ao final da rodada, acabou agora há pouco a vitória do Palmeiras 2-1 sobre a Chapecoense lá em Chapecó. E com isso, o Palmeiras é o líder do Brasileirão. Atlético Mineiro, Santos e Flamengo fecham um G4 nesse momento. Tem um jogo do Corinthians adiado, mas essa é a situação de momento. A gente vai atualizar, passar tudo para você ao longo do programa. O Liverpool vence a Champions League. Falando ainda de novo do Flamengo, o Flamengo contratou o Jorge Jesus, técnico português, para o lugar de Abel Braga. Hoje pela manhã, o futebol perdeu Luizinho Lemos, o terceiro maior artilheiro da história do Maracanã. Vamos falar também de seleção brasileira e para falar desse e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro. Ele que foi zagueiro de seleção brasileira, brilhou em vários clubes do país. Mauro Galvão está conosco. Conosco também, comentarista, jornalista aqui da EBC, da TV Brasil e da Rádio Nacional, Fábio Lisboa. E o nosso comentarista titular, como sempre aos domingos e às segundas-feiras, o Márcio Guedes. Muito bem. A seleção brasileira voltou hoje aos treinos lá na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro, e o assunto, claro, é Neymar. Mas não por causa da lesão, mas sim por conta de uma acusação de estupro que estourou ontem no noticiário esportivo e também policial. O fato teria acontecido em Paris, a denúncia foi feita em São Paulo, mas por conta de um vídeo que o Neymar postou nas redes sociais dele, agora até aqui no Rio de Janeiro, e a polícia esteve hoje na reapresentação dos jogadores lá na Granja Comari, tumultuando o ambiente, e por conta disso tudo, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: a presença de Neymar, acusado de estupro, atrapalha a preparação da seleção? Essa é a nossa pesquisa de hoje. A presença de Neymar, acusado de estupro, atrapalha a preparação da seleção? Você participa em facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui para você, 21 97148 9270. Mauro Galvão, boa noite. Fato lamentável e eu começo com você sobre isso. Atrapalha, interfere, prejudica? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio, Fábio. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que atrapalha, sim. Eu acho que quando você tira assim, o foco daquilo que é o mais importante, que é o futebol, que é a competição, que é a Copa América, uma competição que hoje é muito importante para a seleção brasileira, que vem de alguns resultados um pouco abaixo daquilo que se esperava, né? Principalmente na Copa do Mundo, onde a seleção brasileira não conseguiu seu objetivo, que era, claro, chegar à conquista. E também em alguns amistosos que fez, também não convenceu muito. Eu acho que deu uma caída, né? Aquilo que vinha acontecendo anteriormente, quando o Tite assumiu, principalmente na fase de classificação para a Copa do Mundo. Eu acho que deu uma caída e a esperança que se tem é que a seleção brasileira possa retomar agora, na Copa América, o caminho certo para o trabalho do Tite ser novamente aceito por todos. Então, para você, a resposta é sim, atrapalha. Sim, atrapalha, sim. Ok. Fábio Lisboa, boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite, E para Bocage. você, na nossa pesquisa de hoje? Boa noite, Bocage. Boa noite, Mauro, Márcio. Concordo com o Mauro, acho que atrapalha sim. Tudo que escapa do campo atrapalha sim o ambiente da seleção. Hoje mesmo alguns jogadores se pronunciaram sobre isso. E o Fernandinho foi o que defendeu o Neymar de forma mais enfática, outros defenderam ou desconversaram, e dá para perceber que incomoda um pouco. Pode ser que publicamente nenhum jogador vá falar contra o Neymar, mas eu imagino que dentro do grupo possa haver algum tipo de divisão sim, e divisão é tudo que o grupo do Brasil não precisa nessa preparação para a Copa América. Então, eu acho que atrapalha sim, Bocage. Muito bem, 2 votos para o sim. Nas redes sociais, o Sandro de Pedra Azul atrapalha sim, até que prove o contrário. Tem que afastar o jogador do elenco de imediato. Não deu o nome aqui, mas é do Sul, 51 é Porto Alegre. A acusação de estupro de Neymar atrapalha a concentração da seleção. Não atrapalha porque essa situação é um particular da vida dele, diz o Edilson, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E no nosso
Facebook, Márcio Guedes. O Júnior Tomás diz que não, ele é de Guarapuava, no Paraná. O Hernani Diniz Gonçalves Júnior também acha que não, mas já passou da hora do Neymar e mais 11, tratamento igual para todos. Ele fala de Recife. E, por fim, Márcio Guedes, o Roberto Rocha diz que sim, nunca teve liderança e agora piorou tudo. Ele fala de Encanto. Que encanto, hein? Encanto. Belo nome, né? Encanto? Encanto. No Sul? Ah, não sei. Quer arriscar? Não sei. Bem, então ele vai me dar uma dica, eu vou seguir a dele aqui. Achei que tivesse começado já. Não, tá valendo. Eu vou na Encanto dele. fica onde? Santa Catarina eu vou lá. Espírito Santo. Rio Grande do Sul. Erraram todos, fica no Rio Grande do Norte. Nossa Senhora. Nada a ver. Aí Rio Grande do Norte sai muito, hein? É outra que a gente tem que apostar sempre na base do chutômetro. Boa noite, Márcio Guedes. Boa noite, é evidente que prejudica, mas eu acho o seguinte, tudo que está cercando o Neymar já há algum tempo está prejudicando a seleção. É o comportamento dele dentro de campo, em relação aos companheiros, em relação aos árbitros, em relação aos adversários, em relação aos torcedores, com aquela agressão. Tudo é polêmica e ele não ajuda em nada a essa nuvem passar. Essa agora dessa moça com quem ele manteve relacionamento, primeiro através da rede social, ele tem que ter muito cuidado. Ele é um dos maiores jogadores do mundo. Então como é que ele mantém um relacionamento desse tipo e ainda manda uma passagem, manda ela se instalar num hotel? Ele é o Neymar. Qualquer coisa que acontecesse ali, mesmo que essa moça aprontasse um escândalo, ele seria o único prejudicado, porque a ilustre anônima teria pouca coisa a perder. Então eu acho que ele já está errado em acontecer isso com esse encontro programado através de redes sociais. E principalmente agora, dele ir para o Instagram e colocar fotos íntimas, uma espécie de vingança para provar, entre aspas, que ele não teve nada com ela. Porque esse negócio de estupro ou não, quem que vai dizer que teve ou não? Duas pessoas num quarto de hotel, seja lá onde. É um contra o outro, a palavra de um contra o outro. Então isso é uma coisa... Ele poderia, inclusive, safar mais ou menos bem disso, inclusive porque ela é maior de idade, não é isso, Bocardi? 26 anos. Então, acho que Ainda agora... bem, né? Isso que ele fez agora, de colocar nas redes sociais fotos íntimas, isso é invasão de privacidade. E por isso a polícia foi lá por causa disso especificamente. Exato. Então, a notícia é essa. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática vai instaurar um inquérito amanhã para apurar a divulgação de fotos íntimas de uma mulher que acusou o Neymar de estupro. E isso tudo foi publicado por ele na noite de sábado nas redes sociais. Neymar será investigado pelo artigo 281C e terá o telefone celular periciado, porque as imagens foram editadas, então tem que ver o original. O crime prevê pena de prisão de 1 a 5 anos. Eu vou dizer a você o que vai acontecer. Nada. Se fosse só a questão da denúncia de estupro, não ia acontecer nada, porque ninguém prova coisa nenhuma. Quanto a isso daí, ele pode ser até condenado, mas não vai acontecer nada, não vai ser preso, vai pagar uma multa, alguma coisa assim. Isso vai ser... Agora, será que é apenas mais uma de uma série de outras que estão vindo por aí? Então, Mauro, tem gente que defende até que ele deveria ser afastado da seleção. Não acho que deveria ser afastado, não. Eu acho que tem que deixar para ver o que vai acontecer. Realmente, se ele postou essas imagens na internet, isso aí complica um pouco, né? Eu sabia só dessa tentativa de estupro, que eu acho que não é verdadeira, mas no momento que ele coloca essas fotos, nessas imagens da garota, acho que aí pode complicar um pouco, mas eu acho que vai ficar só naquela, né, cobrança, de repente, da polícia nesse sentido, mas eu acho que não deve ter, assim, algum problema maior. De qualquer forma, tudo isso não é bom, né? Porque faz com que a gente fique falando de uma coisa que não é o principal, tira o foco. Que é o futebol, né? Então... Agora, por que não é verdadeira a denúncia? Porque o fato dela ter aceitado a passagem, o fato dela ter aceitado o convite, dela ter ido a Paris, não significa que ela aceitasse o relacionamento. Você falou uma coisa íntimo. importante. Vamos ver que tudo isso aconteceu como está relatado. Vai para o quarto. Tem uns amassos, beijinhos para cá, para lá. Se ele vai e resolve ultrapassar o limite, ter relações sexuais com ela, e ela não quer, E o limite que ela é considerado estupro isso. Pois é. Hoje em dia, até um marido quiser transar com a mulher e a mulher não consentir, isso considerado estupro. Então, agora, ela teria que provar isso. Mas como é que faz para provar Exatamente. Se ela tivesse é filmado alguma coisa, um vídeo disso, aí seria incriminador. Mas sem nada, acho complicado. Eu acho que no momento que tem essa conversa pela internet e eles se combinam tudo, e ela vem do Brasil até lá. Ele diz que ele tem a conversa do dia seguinte que comprova que não houve. Pois é, então ela foi porque quis, ninguém colocou ela obrigada no avião, né? Eu acho. Fala.
Não, acho que o mais complicado de tudo é que a gente acaba, às vésperas da Copa América... Estamos falando disso aqui. Falando disso porque o jogador que é a referência técnica da seleção, né, que é o jogador sobre o qual a própria comissão técnica, a torcida deposita a maior esperança de um bom futebol da seleção, ele está se envolvendo com essas questões, né? Acho que tem uma questão que me chama muito a atenção, é também a expectativa que o público, a imprensa, às vezes colocam em cima desses jogadores, né? Eles muitas vezes não têm um preparo nem para a vida, né? Não. E aí acontecem essas coisas, há uma expectativa das pessoas que eles sejam referências, mas na verdade não são. Acho que assim, é lamentável esse episódio que a gente está vendo, acho que a forma como as coisas estão se revelando, né? E acho que o maior prejudicado é o próprio Neymar, porque ele está jogando por água abaixo toda a carreira dele, todo o potencial que ele tem futebolístico. E assim, pensando na nossa pesquisa aqui, acho que é algo que traz muito malefício para a seleção. E você a seleção vê que a imprensa internacional hoje está com manchetes focando só sobre esse assunto. Pega mal para o futebol brasileiro, como você mesmo o Brasil, isso. Claro, né? Como você salientou, ele vem de uma série de questões questionáveis, né? A questão inclusive com a torcida, né? Com o torcedor, Tudo, né? Realmente ele não tem se mostrado assim uma referência para a seleção e eu acho que nem para o público, né? As pessoas, exemplo, ele criança, para nada. Porque assim, ele não é apenas um jogador de futebol. Hoje em dia, ele é mais do que um jogador de futebol, porque os jogadores de futebol eles viram astros, né? E as pessoas olham para aquelas pessoas com uma expectativa de que seja um exemplo e tal. Você pode ter uma vida pop, cheia de diversões, de luzes, mas dentro de um nível alto. Caso do Cristiano Ronaldo. Ele é um exemplo disso. Pois é. Só agradecendo aqui ao Davi Sobrinho, ao Gilmar Nagai, ao Luiz Mesquita, ao Laerte Ferraz, Antônio Carlos Pistel, Marcos Eugênio Bortolini. Valeu aí pela participação no nosso Facebook. Agora é com você. A presença de Neymar, acusado de estupro, atrapalha a preparação da seleção? facebook.com/no Mundo da Bola Oficial e o nosso WhatsApp é o 21 971 489270.